Jesus. Amém? Você que tem a sua Bíblia, pega aí na sua mão e abra comigo aí no Evangelho de São Mateus. Evangelho São Mateus, capítulo 14. São Mateus 14, nós vamos ler a partir do versículo 22. E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. Vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse: ó pequena fé, por que duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, eles chegaram até a cidade de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, eles enviaram por toda aquela região em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e pediram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todo aquele, quantos a tocavam, ficavam perfeitamente sãos. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, tua palavra foi lida, a revelação é tua. Nós pedimos ao Senhor que venha tratar os nossos corações nessa noite com aquilo que o Senhor tem reservado, que o Senhor reservou para esse culto. Que eu seja um instrumento nas suas mãos, Pai, e que cada um de nós, ó Deus, possa entender a tua perfeita e agradável vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor, no seu lugar. Queridos, esse texto é um texto bastante conhecido. Com certeza, se não todos, a maioria de nós já ouvimos ou já lemos esse texto da palavra de Deus. E ele retrata uma situação em que Jesus, após ter feito a sua primeira multiplicação de pães diante da multidão, ele se juntou àqueles discípulos e falou com eles: olha, deu a eles a ordem, vocês vão pegar o barco e vão atravessar para a outra margem, eu vou ficar aqui. E assim eles fizeram, ouvindo a determinação do mestre. Pegaram o barco, entraram no mar e se dirigiram para outra margem. Jesus ficou ali naquele lugar, e a palavra de Deus fala que ele ficou lá para se despedir da multidão. A minha versão é um pouquinho diferente. A minha versão que eu li para você, talvez você leu na sua Bíblia e você viu que tem uma pequena diferença. Algumas versões trazem aí que Jesus ficou do outro lado para se despedir das multidões, no plural. Isso quer dizer que tinha um número enorme de pessoas que estavam participando daquele momento. Então Jesus falou com aqueles discípulos: olha, vocês vão para o outro lado, eu vou ficar aqui.
Eles andavam com Jesus, eles estavam sempre com Jesus. E eu imagino que eles devem ter pensado: mas como é que esse homem depois vai atravessar para o outro lado? Porque se é para nós virmos com o barco, se é para nós atravessarmos com esse barco, como é que Jesus vai atravessar para o outro lado? Mas se Ele está mandando eu fazer, se Ele está me ordenando a fazer, eu vou fazer. E eu quero abrir aqui um parênteses para dizer para você o seguinte: quando Deus te der uma ordem para fazer alguma coisa, por mais maluco que possa parecer, por mais absurdo que possa parecer, não titubeie, não pense que pode dar errado, porque se a ordem é de Deus para você fazer, você pode ir, porque Ele te garante a vitória. Ele garante. Se Ele falou que você pode tomar posse de algo, tome posse de algo. Se Ele falar para você não faça algo, não faça aquilo que Ele falou para você não fazer, mas siga sempre a orientação de Deus, porque ela é a melhor coisa que você pode ter na sua vida. E os discípulos então pegaram o barco e atravessaram para o outro lado. E durante aquela travessia, o mar estava agitado, porque o vento batia ao contrário do barco. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar em um barco em alto mar. Eu, apesar de morar em Minas Gerais, onde não tem mar, já tive essa oportunidade. E a primeira vez que eu estive em alto mar, fui pescar, estava junto com o meu sogro. De repente, um dia lindo, o mar lisinho, estava tudo beleza. Começou a bater um vento lá fora, e ondas de 2 metros começaram a bater no lado daquele barco que nós estávamos. E eu vou falar com você, eu fiquei branco, assustado, porque não é uma coisa que eu tenho vivência, não é uma coisa que eu estou acostumado. E aquele barco batia, as ondas batiam naquele barco, ele balançava de um lado para o outro. Só que o dono do barco, que quem estava pilotando, ele era experiente, então ele conseguia sair daquela situação. Mas eu, mesmo assim, passei muito mal, fiquei muito mal. Então eu consigo entender um pouco qual que era a situação que aqueles homens estavam vivendo, aqueles discípulos estavam vivendo. Muitos deles, ou alguns deles, já eram pescadores e tinham vivência no mar, mas outros não. Outros não tinham essa vivência, eles tinham outras profissões, trabalhavam em outras coisas, mas estavam todos ali reunidos dentro daquele barco. E quando aquele vento batia ao contrário do barco e aquelas ondas se levantavam, aqueles homens lá dentro, imagino eu que estava pensando: onde é que Jesus está? Esse barco está desse jeito, esse tempo está complicado, as ondas são grandes, Jesus ficou do outro lado, nós estamos sozinhos aqui. Mas Ele mandou a gente vir e nós viemos. E assim a nossa vida, tem hora que a gente passa por uma situação turbulenta, uma situação difícil, uma situação complicada, e às vezes nós pensamos, como seres humanos falhos que somos: eu acho que eu estou sozinho nessa, Deus não está comigo. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus estava do outro lado daquela margem, mas mesmo estando do outro lado da margem, como eles estavam cumprindo o ID, aquilo que Ele tinha mandado fazer, eles podiam ter a certeza e a convicção que nada os iria acontecer, porque Jesus havia dado uma ordem e Ele garante quando Ele ordena. Isso é para mim e para você. Talvez você está passando uma situação difícil aí, está pensando em desanimar, está pensando em voltar, mas eu quero te dizer nessa noite: se a ordem de Deus é para você ir, não volte, siga em frente, siga em frente. O mar está turbulento, a situação está difícil, as ondas estão se levantando, pessoas estão se levantando contra você, pessoas estão tentando te desanimar, estão tentando te sufocar, estão tentando te afogar, mas aquele que garante a vitória está do seu lado. E Ele vai fazer você passar por toda a tempestade que você precisa passar. Então Jesus ficou ali, despediu da multidão. A Bíblia não fala quanto tempo que isso durou, mas com certeza foi um tempo razoável. Não foi automaticamente, passou-se algumas horas ali. E quando terminou, Jesus
para o monte e foi orar. Nós, com os nossos olhos humanos, se nós formos olhar, vamos ver essa situação, falar: Jesus estava querendo passar um susto nessa turma, porque o mar daquele jeito, a situação complicada. Jesus estava lá do outro lado, eles lá no meio do mar, esperando por ele, sem saber como é que ele iria chegar até eles, como é que ele iria chegar até a outra margem. E Jesus sai do que ele estava fazendo, termina o que ele estava fazendo e sobe para o monte para orar. Hoje, eu e você, estando no meio da tribulação, existe alguém que está ao lado de Deus e que intercede por mim e por você quando nossa situação está difícil. O Espírito Santo. E a Bíblia fala que ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Talvez muitas vezes nós não vemos saída, mas lá no céu existe alguém que está ao lado de Deus dizendo: Pai, olha por aquele filho lá, ele está quase se afogando, o barco dele está quase afundando, olha por ele, e Deus se levanta do trono e nos tira daquela situação. E assim foi Jesus lá no monte orando, e de repente ele termina de orar, e ele caminha em direção da praia. Ele começa a andar sobre as águas. Eu vi o pastor falando que Jesus foi o primeiro surfista que existiu, o primeiro surfista relatado. E ele era tão especial que ele conseguia surfar assim em prancha. E ele começou a andar sobre as ondas, ele começou a andar sobre as águas. E de repente, lá naquela situação que eles estavam, eles olham lá e veem um vulto de branco andando sobre as águas. E eles tiveram medo. Será que eu e você, nessa situação, também teríamos medo? Nós vemos aqui que isso começava a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é entre 3 da manhã e 6 da manhã. Pensa você de madrugada, no meio do mar, numa tempestade, tudo escuro. De repente você olha lá, tem um vulto branco andando sobre as águas. E eu imagino que aqueles outros falaram: agora já estava ruim, piorou mais um pouquinho. Tem um ditado que as pessoas usam muito em Minas Gerais, que não há nada tão ruim que não possa piorar. E às vezes é verdade. E aqueles homens estavam lá, aquele barco balançando de um lado para o outro. De repente eles olham lá, vem um vulto. E aí eles pensaram entre eles: meu Deus do céu, é um fantasma, é um espírito que está vindo contra nós para nos aniquilar de vez. Quantas e quantas vezes eu e você, em situação difícil da nossa vida, quando a gente olha lá na frente, a gente enxerga algo que até então a gente não consegue diferenciar ou detectar o que é, e imaginamos que aquilo seja uma coisa ruim. Mas eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia diz, e eu confio no que está escrito aqui, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem e os livram. Então você não precisa ter medo daquilo que vem contra você, mesmo que seja desconhecido, mesmo que seja inesperado, porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. E aí, de repente, no meio daquela situação toda, Jesus deve ter vindo andando sobre as águas e de repente olhou para eles, todos tensos de medo. Jesus deve ter dado uma risada. Não aprenderam nada ainda. E aí eles falaram: quando Jesus viu que eles estavam desesperados, Jesus falou com eles: não temas, porque eu sou contigo, sou eu que estou vindo. Quando tudo parece que não tem mais saída, que está tudo complicado demais, Jesus vira para nós e fala para nós: não temas, porque eu sou contigo, eu que tenho cuidado de você, eu que estou cuidando da sua casa, da sua família, é eu que cuido dos seus negócios, sou eu que direciono a sua vida. E aí,
fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, então permita que eu vá aí me encontrar com o Senhor sobre as águas. Tem que ter muita coragem para fazer isso, entendeu? Eu não teria. Sinceramente, eu tenho quase certeza que não. Mas Pedro falou isso porque ele sabia que se realmente aquele que estava falando com ele era Jesus e ele estava andando sobre as águas, ele também poderia fazer. E Jesus virou para ele e falou: então vem. Jesus não falou com ele: Pedro, ajoelha aí, vai orar e peça ao Pai para te dar poder para você fazer. Jesus não falou isso com ele. Jesus não falou com ele: Pedro, você não está pronto para vir, isso aqui é uma coisa que tem que estar em muita comunhão com o meu Pai para poder fazer. Jesus não falou isso com ele. Jesus falou com ele: vem. Sabe por quê? Porque quem estava chamando Pedro era aquele que podia fazer qualquer coisa acontecer naquele momento. Aquele que está te chamando, que você às vezes ouve a voz dele falando com você e você fica relutando em não ouvir, é aquele que pode fazer a diferença na sua vida. E ele vem. Pedro sai do barco. Agora imagina a cena. Pedro, o barco balançando. Aí Pedro vai e sai do barco, passa a perna por cima, põe a perna dentro d'água, põe o pé dentro d'água. Aí vem com o outro, faz a mesma coisa e fica em pé dentro d'água. Se Pedro tentasse fazer isso antes de Jesus dar a ordem para ele para ser feito, ele iria ficar em pé sobre as águas? Se Pedro tentasse, não, eu vou dizer: Senhor, espera aí que eu vou encontrar com o Senhor aí, e Jesus não tivesse dado ordem nenhuma para ele fazer isso, ele iria afundar. Sabe por quê? Porque o que garantia que Pedro não afundasse e não morresse e sucumbisse naquele momento era a palavra de Jesus. Glória, aleluia. E sobre essa palavra é que nós devemos andar. É debaixo das ordenanças que estão dentro dessa palavra que nós precisamos agir. Se Pedro tentasse agir por conta própria, ele iria afundar. E aí Pedro sai e começa a andar em direção a Jesus. E eu fico imaginando os outros discípulos: nossa, eu tenho vontade também, será que eu posso? Será que eu vou? Nossa, que coisa maravilhosa que está acontecendo com Pedro. Por que os outros discípulos não andaram sobre as águas? Porque só Pedro teve intrepidez de falar com ele: se é o Senhor, me faça ir até aí. Os outros ainda estavam com medo, mas Pedro não teve medo naquele momento. Ele colocou a sua fé no Senhor Jesus e falou: o Senhor pode fazer. Se o Senhor fizer, eu vou até aí. Aleluia. E os outros continuaram dentro do barco, balançando, sendo jogados para lá e para cá pelas ondas. Só que Pedro, durante a sua travessia, no seu coração veio dúvida: será que eu vou conseguir chegar lá? Será que vai dar? Eu quero falar com você uma coisa nessa noite. Risca do seu vocabulário a palavra será. Se você crê num Deus que pode tudo, um Deus que é tudo, um Deus que é capaz de realizar todas as coisas, para você não existe será. Para você existe quando é que vai acontecer, porque Ele vai fazer. Quando Pedro colocou esse será na sua mente, no seu coração, ele começou a se afogar e afundar naquelas águas. Muitos de nós estamos caminhando em direção da nossa bênção, em direção da nossa vitória, e quando estamos quase chegando lá, surge no nosso coração dúvida que nos fazem regredir. E eu quero falar com você nessa noite: não dê ouvidos a essas coisas, porque essas coisas vão tirar de você aquilo que Deus tem preparado para você. Não ande para trás, não volte.
46 anos. E por muitas vezes, em muitas conversas que nós tivemos, eu ouvia deles: quando é que você vai começar a desenvolver o seu ministério? Quando é que você vai começar a pregar? Quando é que você vai fazer a vontade de Deus se cumprir na sua vida? E eu falava com eles: não, eu não quero esse caminho não. Estou muito satisfeito com o meu louvorzinho, estou muito satisfeito fazendo as coisas que eu faço na obra de Deus. Eu não quero saber de pregar. Mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, você pode relutar, você pode correr, você pode tentar fugir, mas a vontade dele vai se cumprir na sua vida. Amém. Aleluia. Vai cumprir. E foi assim comigo. Eu precisei passar uma situação muito difícil para eu entender que eu precisava dar ouvido à voz de Deus e não ouvir aquela voz que ficava falando no meu ouvido: se você for, será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? E quando eu parei de ouvir essa voz e dei ouvido à voz daquele que me chamou, Deus começou a mudar a minha história. Deus começou a tocar na minha vida e me usar da maneira que Ele quer. Tenho milhões de defeitos, tem que melhorar muito mesmo, em muita coisa. Mas uma coisa eu aprendi: que mais vale fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens, do que a minha própria vontade. Mas aí, voltando para o nosso texto, Jesus vai, estende a mão para Pedro e fala com ele: homem de pequena fé, por que você duvidou do seu coração? Mesmo às vezes nós perdendo um pouco do foco, um pouco do rumo, duvidando das coisas, Deus não permite que nós morremos sem nos dar uma oportunidade de voltarmos para Ele. Talvez você já foi um servo de Deus, talvez você já serviu o Senhor na casa do Senhor, talvez você já esteve à frente de algum trabalho, alguma coisa na casa de Deus, e por algum motivo você se frustrou e largou e deixou isso para trás e foi embora. Eu quero te falar nessa noite: Deus está te chamando novamente. Vem, porque eu quero você para mim. Não duvide no seu coração, porque eu sou contigo. E Pedro foi com Jesus. E a Bíblia não relata, mas com certeza eles continuaram andando sobre as águas até em direção ao barco. E quando eles chegaram no barco, Jesus sobe no barco com Pedro. Imediatamente a tempestade para. Imediatamente o vento para. Isso nos faz refletir o seguinte: quando Jesus entra na nossa vida, a situação muda assim, instantaneamente. Mas tem que deixar Ele entrar com tudo. Ele muda a nossa história, Ele muda a situação. E eles atravessaram, chegaram na cidade de Genezaré, para onde eles estavam indo. E quando chegaram lá naquela cidade, as pessoas que já tinham ouvido falar a respeito de Jesus começaram a trazer os enfermos para serem curados por Ele. E aí eles disseram: olha, Senhor, permita que nós somente toquemos na orla dos seus vestidos. E todos aqueles que conseguiram alcançar Jesus e tocar nas suas vestes eram curados. E eu quero te dizer nessa noite: Jesus está aqui nesse lugar. E Ele continua dizendo para você: vem, vem, vem. Ele não te trouxe aqui nessa noite simplesmente porque você não tinha nada para fazer. Ele não te trouxe aqui porque você não tinha outra opção. Está chovendo, não vou para a praia, então vou para a igreja. Deus não te trouxe aqui porque você tem o hábito de estar aqui todo domingo. Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer uma obra especial na sua vida nessa noite. E eu gostaria que nessa noite você fechasse os seus olhos. E se tem alguém aqui no nosso meio que já caminhou com o Senhor, que já esteve junto do Senhor, que
que já esteve ao lado do Senhor e que por algum motivo você perdeu esse foco, você desistiu dessa caminhada, mas nessa noite Deus te trouxe aqui e Ele está te chamando. E se você tem no seu coração o desejo nessa noite de retornar para esse caminho e de seguir os passos do Senhor, eu não estou te chamando para ser crente, eu não estou te chamando para ser um cristão, eu estou te chamando para ser um servo de Deus. Se você sentiu esse desejo no seu coração, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui nessa noite que está meio desanimado, está pensando em desistir, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Eu não tenho muito tempo, não posso esperar muito tempo. Amém. Glória a Deus, que essa palavra tenha tocado no seu coração. E você vai ficar de pé agora, em nome de Jesus, por favor. E você vai orar, falando: Deus, eu não quero duvidar da tua palavra, eu não quero duvidar do teu ordenamento, eu não quero duvidar daquilo que o Senhor tem me mandado fazer. Eu quero só ouvir o Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor possa conduzir a minha vida. Jesus está às portas, querido. Quanto mais os dias passam, mais próximo está da vinda do nosso Salvador. E você e eu precisamos estar preparados para isso. Pastor Neila pediu para nós ministrarmos uma canção aqui. Nós vamos fazer isso agora. Se você souber, cante conosco. Se você não souber,